Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Celulite. Pneuzinhos. Estrias. Carnaval chegando e você ainda não está preparada? Obtenha os melhores resultados através de aparelhos sofisticados, seguros e eficientes. Agende já uma consulta na Fisioforma e encontre o tratamento perfeito para você. A partir de agora, nós vamos falar aqui no TPM sobre os fatores físicos e psicológicos que originam a obesidade. Mas mais do que isso, também dá solução para esse problema. Fique ligado. Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo o psicoterapeuta clínico Dr. José Luiz Ferrari, que vai nos explicar a respeito da origem da obesidade, fatores psicológicos, físicos e como tratar. Isso aqui é importante. Doutor, é um prazer recebê-lo novamente aqui no nosso programa. Eu que agradeço uma nova oportunidade de estar aqui com vocês. E vamos explorar bastante, né, Luciana? É mesmo, que é um assunto, né, que prende a atenção das pessoas, né, Zezé? É verdade, obesidade nunca é muito bom. Bom, doutor, então quer dizer que a obesidade, ela é multifatorial. Existe uma série de situações que originam isso, que propicia. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a origem da obesidade, ela possui uma origem, na verdade, multifatorial. Ou seja, uma série de fatores coadjuvantes que vão estar interferindo no sentido de o organismo está acumulando mais ou menos gordura. Tá? Então, o primeiro fator que a gente poderia citar é o fator evolutivo. Existe um outro fator que é o fator físico, fisiológico ou endócrino. Existe o fator genético, que a grande maioria dos nutricionistas acabam deixando de lado, e também existe o fator psicológico. Gostei disso. Agora tinha que dar mais atenção. Exatamente, a genética de cada um, né? Essa individualidade que faz, né, a diferença, né, de cada um de nós. Agora, primeiramente, explica esses fatores físicos, essas diferenças dos fatores físicos que levam aí à obesidade. Bom, vamos começar com o fator evolutivo. Se a gente pensar que há milhares de anos o homem primitivo vivia numa caverna e que ele não produzia ou criava animais próximos à caverna, o que ele tinha que fazer? Andar. De repente, e muito. Para caçar, para pescar. Exatamente. Ele andava, sei lá, 30 quilômetros para voltar com a presa dele, com o animal, e sustentar dessa forma a família. Então, qual foi a leitura inicial que as nossas células fizeram? Ele vai andar bastante, ele vai voltar, vai demorar para voltar, então o pouco que entrar, a gente vai ter que estocar. Foi essa a informação inicial. Agora, o tempo mudou. A gente acorda, você não precisa andar 2 metros para estar comendo muita coisa. E a oferta também. Exatamente, e aquela informação, aquela memória continua presente nas células. E aí o que acontece? O pouco que você come, você não está tendo uma atividade física para estar gerando gasto calórico, a tendência é o quê? Está acumulando. Esse seria o primeiro fator. Tá? O segundo fator é o fator endócrino. Se a gente considerar que o sistema endócrino, as glândulas que produzem os hormônios do nosso corpo, estão envolvidos no nosso metabolismo, se eu tiver uma disfunção hormonal, eu posso ter tanto o acúmulo de gordura no corpo, como uma diminuição da reserva. Então, o sistema endócrino estaria associado tanto ao acúmulo, quanto também à perda. No caso aí, da obesidade, estaria associado ao acúmulo. Ao excesso, exatamente. Né? Um terceiro fator que a gente poderia pensar é o fator genético.
Tá? Existe uma herança genética específica que é chamada de herança quantitativa, herança poligênica, herança fatorial. Na verdade, ela recebe vários nomes. E o que acontece? De todas as heranças genéticas, a herança, nesse caso aqui, a herança poligênica ou herança quantitativa, é a que mais sofre interferência do meio ambiente. E o que acontece? Quem que é o meio ambiente que vai estar contribuindo exatamente para o acúmulo de reserva no nosso organismo? Os alimentos que são apresentados em grande quantidade a todo momento e também o estilo de vida. Tudo isso associado a essa herança genética vai estar contribuindo. Porque, veja bem, você falando isso e a Luciana, a gente tratando de genética, você vê pessoas que comem absurdamente, e a reserva, eu acho que é o mínimo necessário para a sobrevivência. Quer dizer, ela vive para comer e a reserva dela é impecável. E outros têm uma certa dificuldade que tentam fazer uma alimentação e de repente passam mal, né? Que parece que a massa corpórea não para com aquela quantidade e continua engordando. Como é que explica isso? Aí a gente poderia pensar na diferença de metabolismo. O que acontece? Vamos voltar um pouquinho na parte genética. O conteúdo gênico das nossas células, esse conteúdo vai determinar a quantidade de adipócitos, que são exatamente as células que vão fazer a reserva dessa gordura, então a quantidade e a distribuição. Então, se eu pensar numa pessoa que a constituição genética vai ditar uma pequena quantidade de adipócitos distribuídos pelo corpo, ele não tem o que reservar, ele não tem aonde ser reservado. Então ele pode comer pratos e pratos de feijoada, não vai ter exatamente. Claro que todo mundo tem o básico, uma quantidade mínima necessária. Exatamente. Agora, por outro lado, se a pessoa geneticamente foi determinado que existe uma grande quantidade, uma grande distribuição desses adipócitos, que são células de acúmulo de gordura aí, qualquer coisinha que ela comer vai acabar estocando, sem contar na ação hormonal que vai também determinar um metabolismo mais rápido ou mais lento. É o que acontece, o que vai acontecer com a gente na hora que a gente atingir uma idade mais avançada. O nosso metabolismo vai tender o quê? A diminuir. Diminuindo, a gente vai estocar mais. O aspecto psicológico também, para essas pessoas, influenciam bastante, né? Sim. Mas ele vai responder isso logo mais, porque agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma. Dê uma olhada. Já é verão, olha só que convidativa essa piscina. Agora me conta, você tá preparada para colocar o biquíni? Tem que estar, né? Então vamos acabar com a gordura localizada, celulite e tudo que te incomoda na Fisioforma. Equipamentos da mais alta tecnologia, onde você obtém resultados já na primeira sessão. Pois é, fazendo tratamento para gordura localizada com o aparelho Dreamline, por exemplo, você pode perder de 2 a 4 centímetros já na primeira sessão. E também fazendo um tratamento personalizado para celulite, você consegue reduzir o seu quadro em até 80%. E ainda tem muito mais, né? Para conhecer melhor os tratamentos, você pode acessar o site www.fisioforma.com.br. Cliente Fisioforma hoje é muito mais feliz, olha só. As meninas todas, em todos os aparelhos, em tudo, o atendimento aqui é nota 10. Então já sabe, para ficar ainda mais bonita nesse verão e em todas as estações do ano, é só ligar e agendar a sua consulta. Você viu só? Basta dar uma ligadinha, agendar uma consulta, que você vai ficar inteiraço para esse carnaval. E é isso que você tem que fazer, sambar linda, na avenida, né? Nosso comercial e voltamos já já. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o psicoterapeuta clínico Dr. José Luiz Ferrari, que está nos explicando sobre a origem da obesidade. Agora, me fala uma coisa, doutor.
No bloco anterior nós estávamos falando sobre tudo isso e eu queria saber dos aspectos psicológicos, como eles influenciam na formação da obesidade. Perfeito. Porque, na verdade, a gente não pode falar esse fator, não dá para isolar um único fator psicológico. Na verdade, existem várias possibilidades. Por exemplo, se você cresceu numa família onde a sua mãe acreditava, ou pelo menos falava para você, que se você não comesse, você poderia ficar doente. Se você crescer com essa crença... Isso não era nada comum, né, Zezé? Antigamente... Nossa, imagina! Antigamente se isso em Minas, era comum. Então, se você não comer, você morre, né? Exatamente. E se ele ficar com essa crença de que na vida adulta, se ele não se alimentar bem, ou se ele se alimentar em pequenas quantidades, ele poderia ficar doente, ele pode estar aumentando a quantidade de alimento ingerido por dia. Isso pode, ao longo do tempo, gerar obesidade. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade que é bastante comum é associar a força do indivíduo à quantidade ingerida. Então, também, uma outra mãe falou, olha, se você comer, você vai ficar forte. Na vida adulta, se ele se sentir fraco, a crença era, bom, se eu comer, eu vou me sentir forte. E aí o que acontece? Ele passa a comer mais para estar ficando forte. Esse é um outro fator. Um fator bastante comum hoje é estar as pessoas utilizando a comida no sentido de estar gerando um mecanismo de compensação frente... fuga, né, mesmo? Exatamente. Frente à ansiedade, frente à depressão não, porque o indivíduo fica sem energia, ele não vai querer nem comer, mas frente à ansiedade, frente ao estresse. Então é como se ele se alimentasse mais, aquela ansiedade, aquele estresse ou nervosismo iria embora. Isso não é real. Tá? Mas basicamente, o que os obesos têm em comum? Se a gente pensar em termos psicanalíticos, a obesidade está associada à primeira infância, que é exatamente a fase oral. E o que acontece? Se essas crianças, esses bebês, experimentaram uma certa insegurança quando pequenos, a tendência natural é eles criarem um certo casulo, e aí o casulo, quem que vai ser? Exatamente as células que vão estar fazendo o acúmulo de gordura, e isso vai gerar uma certa proteção. Então, a tendência, o obeso é como se estivesse retendo ou guardando emoções antigas. E aí, o que nós temos como emoções antigas? Principalmente o medo, a insegurança. Por isso que não é interessante, na maioria das vezes, o indivíduo passar por uma cirurgia bariátrica sem fazer um tratamento. Né? Porque ele vai perder o mecanismo de defesa dele, vai ficar aberto e não vai saber como lidar. O que fazer. Exatamente. Bom, doutor, diante dessa parafernália toda, qual é o tratamento adequado para a obesidade? Ou cada um merece um tratamento específico? Como eu falei inicialmente, como a obesidade tem uma causa multifatorial, a gente deveria pensar num tratamento multissetorial ou multidisciplinar. Então, quais seriam os profissionais envolvidos? Primeiro, um nutricionista, depois um endocrinologista, para estar fazendo alguns exames para detectar se existe alguma disfunção hormonal, e essa disfunção tem que ser corrigida, que não adianta nada ele deixar de comer se a disfunção hormonal continuar. Exatamente. E o terceiro, que é também de extrema importância, é um acompanhamento com um profissional para estar lidando com os aspectos psicológicos dele. Por exemplo, aí vai ter que estar tendo acompanhamento com um psicoterapeuta, com um psicólogo, com um psiquiatra, o que for. Mas ele tem que trabalhar com esse profissional também, caso contrário ele não vai obter tanto sucesso. Dieta. Exatamente. Não adianta nada você pegar só o nutricionista e esquecer os outros fatores. Tá? Então, na verdade, tem origem multifatorial. Também é uma equipe multifatorial para cada fator. Exatamente. A coisa é complexa. Zezé, é muito sério. Está virando uma epidemia mundial, né? A obesidade. Cada dia que passa, E o problema são agora as crianças, né? Já obesas. E essa obesidade infantil é um grande problema que aí sim, daqui a alguns anos... E ele confirmou. Essa vida estressante de pai e mãe nessa vida moderna deixa os molequinhos também meio besoreta e vão eles comerem, que a carência, exatamente, a falta da mãe, a segurança. Isso, perfeito. É um outro fator psicológico. A obesidade predomina no século XXI. Temos que acabar com ela. Suprir o vazio. Eles comem para estar tentando preencher o vazio, que na verdade não é com comida, com alimento preenche. Que vai fazer isso. É com amor, carinho Exatamente. E diálogo. Exatamente. Então tá, gente.
Grande beijo pra vocês. Vamos conversar pra vocês agora. também, mil beijos aí. Vamos ver de amor, que daí só emagrece.